de hoje, gente, eu vim contar pra vocês uma história. Eu peço que vocês não chorem, não entrem em desespero, que é uma história da minha vida, uma história que eu já passei, uma história que eu quis dividir com vocês, já que nesse canal eu venho dividindo muita coisa da minha vida e hoje não vai ser diferente. Voltamos aí com o quadro, né, gente, que é aquele quadro de eu contando a minha história pra vocês. Eu não dei muito bem o nome pra esse quadro, que é onde eu lavo a louça e conto uma história da minha vida, ou uma história que eu já passei, ou uma história aí mais recente. Inclusive, eu fiz um vídeo contando pra vocês que eu quero expandir esse quadro, que atualmente eu conto histórias, minhas histórias, histórias da vida real. Mas se você aí do outro lado tiver uma boa história pra contar, uma história de superação, uma história boa de se ouvir, de contar, eu peço que você, se você quiser dividir conosco essa sua história, que você mande ela pro e-mail que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Ou se você achar muito complicado, muito difícil, não quiser, não tiver e-mail, você escreve a tua história aqui nos comentários, tá bom? Porque aí eu pego aí a sua história e conto aqui. E também eu vou te dar a oportunidade de você colocar o link do seu canal e você também vai poder colocar um Pix, que eu vou colocar o Pix também no dia do vídeo que eu estiver gravando a sua história, tá bom? Se você se interessou, se você gostou, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que a história de hoje vai surpreender muitíssimo vocês. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar aqui. Lembrando que eu tenho aqui na minha pia, gente, meu fogão elétrico, inclusive ele tá sujinho, daqui a pouco eu limpo, porque o foco agora é contar a história pra você e lavar a louça. Então eu vou recolher esse empecilho daqui. E também já te peço de antemão, que se você ainda não for inscrito nesse canal, você tá esperando o quê? Se inscreve, compartilha essa história aí pra todo mundo. E quem sabe também, você que tá aí do outro lado, não se identifica com essa história que eu vou contar hoje. Então, vamos começar a nossa história de hoje, que eu tô muito ansiosa. Bom, gente, eu vou começar contando a história de hoje pra vocês. Bem lá do comecinho, tá bom, gente? Que já começa lá do comecinho mesmo. É assim, gente, nós morávamos em Petrópolis, tá? Eu morava em Petrópolis com a minha família. E nós precisamos nos mudar e fomos para Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, gente, tinha a minha avó, tá? Minha avó materna, que era a mãe da minha mãe. E nós fomos morar com ela. E aí, gente, lá ela tinha uma casinha de barro, bem pequenininha, casinha de sapê. Aquelas bem de roça mesmo, né? E tinha lá também, gente, um fogão a lenha de barro, né? Que ela mesma construiu. Ela tinha um bracinho só, mas era muito guerreira. E aí, gente, ela era aposentada na época e nós caímos de paraquedas lá. Éramos minha mãe, eu e alguns irmãos. Enfim, gente, neste momento, a pessoa não tá nem confusa aqui do que vai fazer não, né, gente? Porque tu lava a louça e tu fala, é uma coisa que a gente dá conta, né? Depois eu vou recolher esse lixo aqui, vai ficar tudo bem. Lembrando que eu só tenho esse detergente. Vamos continuar. Gente, então o que aconteceu? A gente foi um belo dia, minha avó disse assim pra gente, né? Só pras crianças. Vamos lá na rua com a avó. E fomos, né, gente? Aquele monte de criança, aquela festa, aquela maravilha. Aí fomos. Quando eu dei conta, me dei por mim, nós estávamos no açougue. Fomos parar no açougue. Eu escuto a minha avó falando assim, ó. Tem canelão de boi? Sabia lá o que era isso, gente? Só para vocês entenderem melhor esse contexto. Nessa época, eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, tá? E aí, algumas crianças que estavam junto conosco, que nem eram parentes, né? Eram pessoas ali mesmo do bairro. Tinham mais ou menos a mesma idade. E esse canelão de boi, gente, se você é de Minas Gerais, ou se você já foi da roça, pode ser que você entenda o que eu tô falando. Se você não entendeu o que eu tô dizendo, eu vou te explicar mais ou menos, ó. Canelão de boi é como se fosse a perna do boi, mas só o osso com o joelho. É tipo isso, mais ou menos. E aquilo ali, gente, aquilo pesa. E já foi aquela criançada para poder carregar aquele negócio. Pegaram, botaram naquele saco de arroz, né? Que embala arroz. É tipo, esqueci o nome agora, gente, tipo de nylon. E colocaram dentro daquilo. E detalhe, né, gente? Que o osso ele tava pingando sangue. Então a gente veio na rua meio sem jeito, que aquele negócio escorrega, carregando aquilo, aquele monte de criança, a gente carregando aquele osso. E pra gente tudo era meio que festa, né? Criançada, maravilha. E aí, gente, aí chegou lá, né? Minha avó já tinha experiência no negócio, né? Pegou aquele osso lá, a gente partiu aquilo com machado, aquelas cartilagens lá, né? Aí temperava, fazia um caldo e a gente comia. Tudo bem, até aí tudo bem, né, gente? Mas a história não para por aí. Lembra que eu coloquei aí pra vocês que foi a pior fase da minha vida? Que a gente passou fome, que a gente comia osso pra sobreviver? E é exatamente isso.
tá bom? E aí, gente, não era assim uma coisa esporádica, não. Eu comecei a perceber que isso virou uma rotina. E aí o tempo foi passando, gente. E depois de um determinado tempo, a minha avó faleceu. Nós não tínhamos mais ajuda. Enfim, aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho e nós ficamos praticamente a zero, dependendo da ajuda das pessoas. Eu já comentei sobre isso aqui em alguns vídeos que eu fiz aqui nesse canal. E aí, gente, o que aconteceu? A gente herdou, né? Misericórdia. A gente herdou essa pedição de osso aí nos açougues. Então, o que a gente fazia? A gente ia, claro, as crianças, né? Nós íamos ao açougue e pedíamos osso. Exatamente isso. A gente perguntava, tem osso? Tem osso de boi? Tem osso de porco? A gente pedia osso, gente, pra gente comer. Porque não tinha. Tinha uma fase que nós não tínhamos nada pra comer, nós não tínhamos nada. Porque as pessoas também que nos ajudavam, gente, tipo assim, a pessoa não ajudava toda semana. Não era o tempo todo que ia lá e ajudar. Não tinha ninguém que tinha um compromisso conosco, tipo, toda semana eu vou te dar não sei o quê. Não tinha isso, entendeu? Tinham pessoas lá muito boas, muito caridosas, por sinal, que nos ajudavam muito, mas não tinha esse compromisso. Então, o que a gente fazia? A gente pedia osso, e aí quando, gente, a gente ganhava, tinha vezes que tinha bastante osso, né? Porque não era, entenda, não era só a gente que pedia osso. Era meio que não é rotina, um hábito, uma necessidade de muitas pessoas que, assim como nós, também não tinham de onde tirar e precisavam fazer a mesma coisa. Assim como nós também pedíamos pão na padaria. Exatamente, pão velho. Tem pão velho? Já pedi pão velho, gente? Eu pedi pão velho. Olha, hoje eu tô rindo. Gente, eu estou rindo, cara, porque eu já chorei muito. Mas pedíamos. Cara, desculpa, gente, não estou aqui desmerecendo, até porque eu tô contando a minha própria história, né? Mas às vezes tu lembra da coisa e a gente às vezes brigava, meu filho. A gente caía no pau pra pedir o pão. Porque às vezes tinha uns pães diferenciados, né? Com recheio, com não sei o quê. Meu Deus do céu. Aí tinha um povo lá, as crianças, que chegavam na frente, cara. A gente sempre chegava depois. Às vezes não tinha mais pão velho pra gente, não sobrava. Caraca, mano, aquilo dava uma raiva. Não dava tristeza, não dava raiva. A gente ficava maquinando, né? Não, amanhã a gente vem cedo, Enfim, gente. E aí, essa questão do osso, o que a gente fazia? E não era só osso não, gente. Era osso e pelanca também. Pelanca, sabe aquelas partes da carne que você compra na tua casa e você joga fora? Exatamente. Lá no açougue, o açougue limpa a carne quando o cliente vai comprar. E essa questão aí dessas pelancas, ele não jogava fora, porque ele já sabia que as pessoas iam pedir. Então ele já deixava guardado para quando a gente fosse pedir, ele dava pra gente. Era exatamente por isso. Senão ele limpava ali e já jogava fora direto, né? Mas não. Ele guardava para as pessoas que iam pedir. E aí, gente, nós fazíamos o quê? Lembra que eu falei que nós não tínhamos recurso? Então a gente comprava fubá, que era a única coisa que dava para comprar. Minha mãe comprava, tipo, 1 quilo de fubá, gente, rendia muita refeição. Vocês não estão entendendo, não. Não estão. Rendia muita comida, gente. Juro pra vocês. A gente pegava esse caminelão de boi, às vezes era osso de porco, a gente adorava, né? Que eram uns ossos menorzinhos, que você picotava, assim, às vezes eles vinham com alguma carninha. Nossa, a gente amava. E a gente picava ali, aí fazia, minha mãe fazia, né? Ali bem temperadinho, que a gente morava, tipo, num sítio já nessa época. Num sítio emprestado. Aí a gente pegava, a gente fazia aquele osso ali com o angu, né? Então ficava aquele mingau de fubá, que a gente chamava assim, mingau de fubá com osso. Minha mãe fazia um panelão. Era aquele panelão, tipo essas caçarolas assim que tem quando vai fazer feijoada de pagode aqui no Rio, não tem? Que faz aqueles panelões. Minha mãe fazia aquele panelão, gente, de osso. Também não podia fazer muito grosso, não. Podia fazer grosso, não. Tinha que ser um mingau de fubá ralo, porque senão amanhã não tinha. Ai, Jesus! Gente, então era isso, tá? Era isso que acontecia, que a gente fazia. E tinha também uma outra questão que eu vou incrementar aqui, aproveitando essa história, que era o quê? Todos os dias quando eu chegava da escola, gente, eu pegava uma bolsa azul que eu tinha e eu ia pra rua todo santo dia. Chegava da escola, trocava de roupa e ia pra rua. Adivinha o que eu ia fazer na rua? Nessa fase, eu já estava um pouquinho maior. E aí você já começa a ficar com vergonha, né? Você já começa a ter o seu brio, né? A ter a sua vergonha. Eu tinha em torno aí de uns 11, 12 anos já estava bem grandinha, né? E aí eu tinha vergonha de as outras meninas me virem pedindo osso na rua. Aí eu lancei essa estratégia da bolsa.
Porque o que eu fazia? Eu pegava o osso, nessa época eu não pedia mais o canelão de boi, que era aquele enorme, lembra? Aquele grandão que precisava de mais de uma pessoa para carregar. Aí eu já pegava só os ossinhos pequenos, que aí botava num saco, enrolava bastante, metia dentro da bolsa. Ninguém viu o que tinha. E às vezes eu levava o meu irmão mais novo pra gente pedir linguiça. Porque ela era assim, tu podia experimentar. Na época tinha acho que 3 açougues lá na cidade. Aí a gente chegava no açougue e pedia, me dá um pedacinho de linguiça. Aí ele te dava uma pontinha mesmo, só um pedacinho assim, ó. Aí eu ia levar pro meu irmão. Porque aí já seriam 2 pedaços de linguiça. E aí já seriam 2 pedaços de linguiça. A gente pedindo em 3 açougues. Nossa, até me emocionei aqui. Calma aí, gente. E a gente pedindo em 3 açougues, dava 6 pedaços. Que a gente chegava em casa, fritava e almoçava. E nessa época era eu, meu irmão, minha mãe, né? E tinha mais uma criança que eu não lembro agora quem é. Nessa época, acho que meu pai estava trabalhando aqui no Rio, ou estava procurando emprego, ou estava na igreja. Eu não lembro direito essa parte, gente. Só lembro que nesse momento aí... Ah, meu pai estava na roça nessa época. E de tarde, assim, de dia, na hora do almoço, só tinha gente. Pô, gente, 6 pontinhas de linguiça dava pra quê? Não dava pra nada, né? Imagina. Hoje em dia, só eu como muito mais do que aquelas 6 pontinhas, né? Mas é aí que eu falo pra vocês o seguinte, gente, que Deus dá o frio conforme o cobertor. E a gente passou por essa fase, a gente conseguiu passar por tudo isso, foi muito difícil. Foi uma fase muito difícil da nossa vida, a gente não tinha dinheiro pra nada. Ai meu Deus, porque eu tô me emocionando toda hora. Enfim, a gente não tinha dinheiro pra nada, mas a gente tinha muito amor, né? Tinha muito amor, muito companheirismo, muita cumplicidade. Isso aí sustenta. Se você tiver comunhão no teu lar, na tua família, isso vale muito mais do que muitos banquetes. E a gente tinha isso naquela época, tá? E por causa de tudo isso que a gente tinha, a gente superou tudo isso. Então eu digo que se você que está assistindo esse vídeo aí, não é pra você ficar triste, não contei essa história pra você ficar triste, não. É pra você ver como a vida da gente muda, como a gente pode melhorar sempre, como a gente pode evoluir sempre. Que hoje eu melhorei, meus irmãos melhoraram, todo mundo melhorou, prosperou, cresceu. Eu já contei vários vídeos pra vocês aqui no canal, né? Pô, graças a Deus eu consegui construir a minha casa. E dentre outras coisas também que eu já conquistei, né? Graças a Deus. Mas eu quis dividir essa história com vocês porque vocês hoje em dia também são parte, né, gente? Vocês entram aqui na minha casa, eu entro na casa de vocês, né? E vocês fazem parte. E eu quis dividir essa história aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, de onde eu vim, das minhas raízes, né? E é isso, gente. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Então, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa história, eu peço que você se inscreva no canal. Ainda tem uma lágrima aqui, ó, que ainda não foi embora, ainda tá caída aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. É sério, gente. Se você gostou desse tipo de vídeo, você deixa o seu like, você comenta, você compartilha. Escreve aqui se você já teve alguma situação muito difícil na tua vida, mas que você superou. E te digo uma coisa, que se você não superou ainda, você vai superar. Você vai sim, essa situação vai passar. Pra todo mundo passa, pra mim passou e pra você também não vai ser diferente, tá bom? Um beijão, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. E tchau, tchau.